para você que nos acompanha no Rádio TV News Conversas Atuais, hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Lembrando que o Conversas Atuais também faz parte do podcast Pode Falar, Desvendando o Mundo Profissional. A nossa convidada hoje é a professora Andréia Magela. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, agradeço o convite de todos vocês por estar aqui falando de um assunto tão importante hoje. Eu sou Everton Marques e conosco o Léo Castro da Rádio Atenas FM. Muito obrigado novamente pelo convite, obrigado Marco, obrigado professora também. É sempre um prazer estar aqui compondo a bancada também e sempre falando de assuntos interessantíssimos, então vamos para mais um Rádio TV News. Com certeza. Marco Antônio Bastos. Everton, professora, prazer recebê-lo. Léo, mais uma vez conosco aqui na bancada e vamos falar desse assunto interessante, para todas as mulheres e para os homens também. A campanha Outubro Rosa vai além do símbolo cor-de-rosa. Trata-se de uma mobilização essencial para salvar vidas. O câncer de mama, uma das principais causas de morte entre mulheres, tem mais chances de cura quando detectados precocemente. No entanto, muitas ainda não realizam exames regulares ou não conhecem os fatores de risco. A conscientização sobre o autoexame, como a mamografia e os hábitos preventivos, é uma arma poderosa contra a doença. Informar e orientar são passos fundamentais para reduzir o impacto do câncer de mama na sociedade. Perfeito. E quem vai nos informar e nos auxiliar neste momento de conscientização é a nossa convidada, a professora Andréia Magela da Silva Duarte Esteves. Ela é graduada em enfermagem e obstetrícia. Dentre as muitas especializações, destacamos a de educação profissional na área de saúde e enfermagem na saúde da mulher. Possui mestrado em saúde e é docente da Unifenas nos cursos de enfermagem e medicina. Mas antes da gente iniciar, professora, falando do tema, que me chamou muita curiosidade, essa formação, sua graduação em enfermagem e obstetrícia, é isso mesmo? É isso mesmo. Eu já me formei fazem alguns anos, né? E quando eu me formei, o título era dessa forma, né? Enfermagem e obstetrícia. Me formei na antiga EFOA, aqui na cidade de Alfenas, e aí o título vinha com essa especificação. Não era uma especialização, mas a maioria dos cursos nessa época tinham essa abordagem, né, voltada à questão da assistência ao parto, né, que é a obstetrícia. Então, por isso, essa titulação da minha formação. Muito legal. Eu estava conversando um pouco antes da gente iniciar esse podcast com a professora. Ela estava me contando que só na Unifenas ela já tem 22 anos atuando profissionalmente. Anos. Não é isso, professora? Isso. E durante esse tempo que ela atua na Unifenas, ela sempre esteve envolvida com muitos projetos de extensão. E dentre esses projetos de extensão está envolvida a questão do Outubro Rosa, onde a Unifenas sempre vai para a comunidade para orientar as pessoas. Não é isso, professora? Isso. A extensão faz parte da enfermagem, né? Não só da graduação, da faculdade em si, que é um dos pilares, né, da formação do aluno, mas a parte da extensão na enfermagem é muito importante. A gente faz orientação, eu falo com os alunos o tempo todo. E como eu sou a professora da disciplina da saúde da mulher, né, que hoje tem o nome de ginecologia, né, na área da enfermagem, por exemplo, e também de saúde materna e infantil para a medicina, então essa abordagem, né, do Outubro Rosa, né, dessa prevenção ao câncer de mama, já é algo que faz parte da gente. Então, a gente já trabalha todos os anos, já é tradição do curso, né? Todos os anos a gente realiza um evento nesse período. Suponhamos que alguém não saiba o que é o Outubro Rosa. O que seria, professora? Então, o Outubro Rosa, ele é um movimento, a gente pode dizer, né, um movimento assim, internacional. Ele foi criado na década de 1990. Na verdade, a história é bonita, né, porque ela foi criada devido por volta na década de 1970, uma americana teve câncer, numa época onde não se tinha tratamento, não se conhecia sobre prevenção, nada sobre, né? Então era meio que uma sentença de morte, vai morrer. Hoje a gente ainda tem pessoas que têm esse preconceito, né? Falar, eu tô com aquela doença ruim na mama e não falo o que é, né? O câncer. Tem tal. medo de falar, Tem vai atrair, medo. né? Isso, tem medo de falar. Isso é ruim, porque a gente precisa falar, desmistificar e trabalhar com as pessoas para elas saberem
que quando a gente identifica isso numa fase inicial, tem um potencial muito alto de cura. Então, assim, quando a gente vê a história, né, de como que surgiu o movimento, ela acabou não conseguindo, né, o tratamento para a doença, porque não existia mesmo, e ela acabou falecendo na década de 1980. E a irmã dela criou uma fundação, né, para cuidar para tentar conseguir fundos, né, para terem estudos sobre o assunto, para poder focar no tratamento, na prevenção e no diagnóstico da doença. E aí, em 1992, né, teve uma corrida pela cura, né, que foi dado o nome dessa corrida em Nova York. E todas as pessoas que conseguiram concluir, o evento era justamente para arrecadar dinheiro, né, para o tratamento, para o diagnóstico. No final, as pessoas que concluíram a corrida ganharam um lacinho rosa, porque era a cor preferida dela. Então, foi assim, um ato de amor da irmã, né, com ela. Eu acredito que em 2002, 2003, tinha uma campanha, aquela o alvo, eu tenho peito. Isso, Foi quando isso, chamou foi. atenção, porque homens e mulheres participavam dessa campanha. Eu tenho peito, eu tenho peito. Eu lembro, né, passava em todas as emissoras, verdade, todos os canais. sim, muito tinha a marca, né, da camiseta, sim, com o um símbolo, né? Um alvo mesmo, né? Um alvo mesmo, com o intuito justamente disso, né, de chamar a atenção e para as mulheres entenderem que ninguém é melhor que elas, né, que conhecem a mama delas para poder identificar. Hoje em dia a gente ainda teve uma época que eu lembro que eu falava em sala de aula de autoexame, os alunos falam assim, mas usa isso ainda, não precisa mais, tem tanto exame já, né, para poder identificar. Mas não, ainda assim a gente orienta o autoexame. Hoje a gente usa o termo autopalpação, porque a gente entende que exame quem faz é o profissional de saúde, né, o enfermeiro, o médico. Mas a pessoa, assim, eventualmente fazer uma avaliação da mama dela na hora do banho, na hora que ela lembrar, em qualquer momento. Vocês também já devem ter ouvido falar que é uma vez ao mês, uma semana após a menstruação. Isso também caiu por terra. Quando eu falo isso para a mulher, ela vai... Se ela esqueceu uma semana após a menstruação e lembrou na semana seguinte, ela não vai fazer naquele mês. E para nós não interessa a técnica que ela usa para avaliar. O que a gente quer é que ela reconheça a mama dela, identifique o que tem de problema nessa mama e aí sim busque o profissional de saúde, porque aí o enfermeiro ou o médico é que vão fazer a avaliação e identificar se isso é normal ou não. Por esse período já que vocês trabalham essa questão da conscientização em Alfenas, a senhora observa que as mulheres em Alfenas, principalmente, já estão mais conscientes? Normalmente sim, a gente está aqui numa área bem privilegiada também, né, Everton? Porque nós temos 2 faculdades na cidade, então acaba que isso faz com que seja, né, essa conscientização, né? Sim, é mais difundido. Então eu acredito que seja isso, né? Mas a gente não deixa de fazer, a gente fala, claro, o foco é em outubro, devido à campanha, mas a gente tem que se preocupar com isso o ano todo, né? Orientar essas mulheres o tempo todo, conscientizá-las dessa necessidade. É o que a gente estava conversando antes de começar o podcast, né? As pessoas parece que de vez em quando, ou quase sempre, esquecem né, desses pequenos, o básico, né, professora? Esquecem do básico. Mas eu acho que é o medo, às vezes, do diagnóstico. Ainda existe essa questão da pessoa, né, ficar com medo sobre o que aconteceu. Eu mesma passei por uma situação dessa, eu falo assim, a gente orienta tanto, mas acaba esquecendo do básico. Né? Esquecendo de fazer os exames também, né? E numa situação dessa, num exame de mamografia, assim, tranquilo, né? Não foi nem com o intuito de fazer avaliação, e sim porque eu fui convidada a avaliar um equipamento que estava novo, porque a aluna ela tinha sido minha aluna, a funcionária de lá, ela me pediu para ir lá para colaborar no exame, e numa dessa eu encontrei um resultado aí meio desagradável, não esperava, né? Não esperava. Na verdade, no final das contas, era um erro diagnóstico, graças a Deus. Mas eu lembro, assim, do meu desespero hoje ainda, quando eu fiquei sabendo, né? Pelo laudo. Mesmo sendo um profissional da área de saúde, sim, isso lhe impactou. Sim, obviamente, demais. Isso impacta outras mulheres. Demais. Mas há motivo, de fato, para que se tema? Sim, porque o que a gente vê hoje em dia, né? Que quando o diagnóstico ele é feito de forma precoce, isso a gente pega ele num momento que o tratamento ele é mais efetivo. A gente fala, tem um bom prognóstico,
né? Então, assim, esse prognóstico quer dizer que a gente tem a possibilidade de cura, igual eu falei, em torno de 95%. Só que o problema é que se essa mulher não tem a consciência de identificar, por exemplo, esse nódulo, e ela procurar o serviço e ficar com medo do diagnóstico, quando ela chega para nós, já está numa fase tardia. A gente tem que, infelizmente, 40% dos diagnósticos estão em fase tardia, né? Então, isso é um problema. Mas a gente precisa trabalhar, por isso que é chover no molhado, igual você falou, todo ano temos que trabalhar a campanha, temos que falar sempre, exaustivamente, não só na época em outubro, para que essa mulher, ela crie esse hábito de entender que ela precisa, sim, se preocupar, né, e fazer a avaliação, e não ter medo, porque o diagnóstico, se ele for feito, né, de uma forma rápida, ela tem a chance de cura muito elevada, né? Então ela tem que focar nessa questão. E essa prevenção começa a partir de qual faixa etária? Então, na verdade, assim, o risco maior é para a mulher, né? Então, quanto mais vai avançando a idade, maior o risco, né, vai aumentando. Os maiores diagnósticos são feitos a partir dos 50 anos. Então, o próprio Ministério da Saúde, ele segue essa orientação da gente começar a fazer avaliação, né, através da mamografia, que é o exame de rastreio, né, a partir dos 50 anos. Só que, vamos lá, primeiro vamos entender como é que a gente faz o diagnóstico de um câncer de mama, tá? Primeiro, essa mulher, ela é orientada pelas campanhas, sempre que possível, a aprender como é que é a mama dela. Então, eu vou ensinar para ela fazer a avaliação da mama. Sem técnica específica, é palpar essa mama. Na hora que ela lembrar, no momento que ela lembrar, pode ser várias vezes ao mês, pode ser quando ela quiser, tá? E aí conscientizá-la de que quando ela identificar algo que ela perceba que tá diferente, porque ninguém melhor que ela para conhecer o que é normal para ela, Com certeza. né? Aí ela vir pra gente. Outra coisa, o nódulo, ele tem algumas características específicas, né? Assim, que são próprias do câncer, normalmente. Então, o câncer de mama, normalmente é um nódulo fixo, ou seja, ele fica parado num ponto da mama. Você já deve ter ouvido ou visto que quando a gente orienta a mulher a fazer o autoexame, ela vai se colocar de frente do espelho e levantar os braços. Isso. Quando ela faz isso, a gente está investigando exatamente se ela tem um nódulo fixo. Porque se tiver, aquele local da pele vai ter uma retração. Então, eu consigo identificar isso. Então, o profissional ele também faz esse exame pedindo para ela levantar os braços, tá? Outra característica dele é que ele é um nódulo indolor. Muitas mulheres acham que doeu é câncer, fica desesperada. Normalmente não. Vai doer o câncer numa fase muito mais avançada. Na fase inicial, tipo, a partir de 1 centímetro já consegue palpar nódulo. E é uma fase extremamente inicial, né? Então, assim, nesse momento, ele é indolor. E ele tem a característica também dele ser a borda regular. Então, também teria que ter uma prática ali clínica, né, para a gente palpar isso e perceber que esse nódulo tem essa característica regular. Então, normalmente essa é a característica. Mas, mais uma vez, isso para nós não é importante. A gente quer só que ela identifique se ela achou um carocinho na mama ou na axila, porque pode ter também, né? Se ela percebeu que o mamilo dela mudou de formato, ele era protuso, agora ele tá plano, ou ele ficou para dentro, mudou. A pele dela que ficou aspecto que a gente fala casca de laranja, ou tá saindo secreção pelo mamilo, claro que aqui nós vamos excluir as mulheres que estão amamentando, que aí no caso seria leite, mas excluindo principalmente de uma mama, uma secreção meio sanguinolenta, né, com uma coloração mais avermelhada, isso é um sinal de que ela precisa, é um alerta, ela precisa procurar o profissional. E aí, quando ela chegar na atenção primária, lá na unidade básica de saúde, vai ter lá o enfermeiro ou o médico, o generalista, não precisa ser, nesse momento eu não preciso do mastologista para avaliar, tá? Então, o profissional que está lá na linha de base, ele vai fazer a avaliação dela através do exame clínico das mamas. O que é isso? Aí é uma palpação pelo profissional. E aí ele vai procurar. Então, ela vai falar, eu achei um nódulo aqui. Aí ele vai procurar. Talvez ela tenha um nódulo benigno, que é esse móvel. Então, às vezes, na hora que ela falar, tava aqui, vai procurar, nem tá de outro lado. Tudo bem. Mas é o profissional que vai examinar. E isso, para vocês verem, o Ministério da Saúde orienta que isso seja feito uma vez ao ano. Então, a mulher faz todo mês, sempre que ela lembrar, quantas vezes ela lembrar, até mais de uma vez no mês. Beleza. O profissional faz uma vez ao ano, que é esse enfermeiro ou médico, lá da atenção primária.
E aí, se ela tiver na faixa etária dos 50 aos 69 anos, ela vai começar a entrar com rastreamento. O que é o rastreamento? É eu pegar mulheres que não têm sintomas, ela não tem o nódulo, não tem nada. Mas ela, por causa da idade, ela foi convidada a fazer o exame. Aí ela vai fazer a mamografia. E as mulheres têm muito medo da mamografia, não às vezes pelo resultado dela, e sim pelo procedimento. exame, o procedimento. Que aperta, né? Sim. Aperta. Quanto mais apertar, melhor vai ser o exame, né? Porque a mama vai ficar bem comprimida e aí consegue se identificar esses nódulos. E assim, mas, gente, é uma coisa muito tolerável. Claro que limiar de dor cada um tem um. Não temos aparelho que meça a dor. Então, se a mulher falar para mim que para ela tá doendo 10, eu vou ter que acreditar que tá doendo 10, tá? Porque não tem como. Eu não tenho como medir, então não tem como falar se tá mentindo. É subjetivo, é dado dela. Sim. Mas é muito tolerável, porque é segundos. Comprime a mama, não é de uma vez que comprime, eles vão apertando o aparelho, ele vai fazendo a compressão dessa mama, até o máximo que a gente tolere ou a necessidade para o exame. E aí, ao final, ela vai lá e dispara. Acho que todo mundo que já fez um raio-x na vida, dispara e libera. Então, são segundos que pode salvar a vida. O diagnóstico, então, ele é feito normalmente, né? Pelo exame clínico das mamas, pela autopalpação dela, que examinou e identificou algum problema. Se ela identificou algum problema, é o que a gente chama de diagnóstico precoce, porque ela já veio para mim com algum sintoma, com alguma alteração que ela percebeu. Aí ela entra na categoria de diagnóstico precoce. Mas se não é esse caso, se eu pego, por exemplo, na campanha do Outubro Rosa, a gente pega mulheres que a gente acredita que estejam saudáveis, né? Que não tem nada. Mas elas foram conscientizadas que elas devem ir lá fazer o exame. Então elas vão fazer o exame e aí a gente vai encontrar, provavelmente, esses nódulos numa fase bem inicial. Como a senhora disse, o fator de risco é essa idade. Mas as mulheres mais jovens, elas também devem ou não é necessário fazer o autoexame? Então, precisa. Precisa. Porque através disso a gente consegue identificar, por Mesmo mais exemplo, aquelas jovens. que têm histórico familiar. Né? Sim. Quando a mulher tem histórico familiar, a gente normalmente começa o rastreamento, que entende-se, então, por rastreamento, o uso da mamografia, né? Então, o exame de mamografia, ele começa aos 35. 35. E a partir dos 40, a gente já tem uma lei no Brasil que nos dá direito a fazer. Tanto é que tem profissional que já começa a orientar a mulher a fazer o exame a partir dos 40 anos. E tudo bem também. Então, assim, houve uma mudança recente, o ano passado, em 2023, dessa questão. Quando eu falei a referência lá de 59, né, de 50 a 59 anos, a 69 anos, é do Ministério da Saúde. Porém, quem vai ser soberano da decisão é o profissional que está avaliando. Então, independente da idade, ela chegou para mim. Faz parte do exame ginecológico. A gente orienta essa mulher aí todo ano no ginecologista. Então, o ginecologista, ele deve examinar as mamas dela. Então, mediante uma alteração que ele perceba, ele pode sim solicitar um ultrassom, ou uma mamografia, ou até uma ressonância magnética para poder identificar o problema. Né? Então, por isso que eu falei da importância da mulher Entendi. fazer a avaliação. Sim. Ela vai ajudar a gente, né? E além desses dois fatores, a senhora falou, o fator idade, né? E o fator recorrente de alguém familiar. Isso. Além disso, há outros fatores de risco? Ah, sim. E só uma curiosidade, sabia que o fator de risco familiar corresponde a 5 a 10% só dos casos de cânceres? 5 a 10%. A gente acha que Parecia é que era o tipo... inverso, absurdo, né? né? Era Não, imenso. não. A maioria das vezes são fatores que a gente chama de modificáveis. Entendo. Que é o quê? É o seu hábito não saudável de vida. É a gente ser sedentário, é a gente ganhar peso, é ter uma alimentação desequilibrada, rica em carboidrato, gordura, aquela máxima de sempre, né? A gente até falou isso antes, né? É o básico que devia ser feito, bem feito, e que vai prevenir não só o câncer, mas hipertensão, diabetes, uma série de doenças. Professora, os dados são positivos nos últimos anos? E ao que se dá isso também? Se são negativos, positivos? Porque também eu gosto de perguntar, às vezes, o que a pandemia influenciou? Porque, normalmente, às vezes, a pandemia teve um impacto muito grande em alguns setores, né, como o da saúde. Teve também um pouco de influência nos resultados ter ocorrido a pandemia? Mudou algum procedimento, alguma coisa que antes era feita, hoje já não é? Ou houve alguma transformação também? Na verdade, na pandemia a gente teve uma diminuição dos exames, né? Porque essas mulheres não puderam ser submetidas aos exames. Então, eu penso que sim, isso pode ter prejudicado. A gente tem uma estimativa aí para 2024, né? Para esse ano,
de em torno de 74 mil novos casos de câncer de mama. Nossa. Então é muita coisa. Isso né? no Brasil. Brasil. Em No uma mundo cidade é de mais alto, Alfenas. É. Uma cidade de É uma cidade Alfenas, de Alfenas. aproximadamente. É muito triste, né? Pois é, muito. E assim, quando a gente estava falando, né? Uhum. Então eu penso que essa questão acabou atrapalhando. Recentemente eu orientei um trabalho de conclusão de curso e da enfermagem de uma aluna que trabalha na prefeitura e ela avalia os dados de câncer de colo uterino, que também é um ponto importante. Hoje o Outubro Rosa, ele também volta a prevenção para o câncer de colo uterino, né? Que o câncer de mama é o que mais acomete as mulheres, né? Seria o primeiro, e o colo uterino o segundo, né? E aí ela viu isso nos dados. Vários diagnósticos tardios de câncer de colo uterino, ocasionados por elas não terem feito o Papa Nicolau no período da pandemia. Olha Sim. só. O importante, então, é sempre ressaltar, além da conscientização, o psicológico da pessoa, Sim. dela buscar antes, né? Uhum. Tem um ditado antigo que se fala, quem chega primeiro bebe água limpa da fonte. Então, assim, só pra gente descontrair um pouco nesse assunto que é muito sério, né? E que a Sim. gente não quer que ninguém passe por isso, mas que a pessoa previna, que busque. Ela sentiu alguma coisa diferente, é igual a senhora falou, a mulher conhece o corpo Com dela. certeza. Sentiu alguma coisa diferente, vai buscar, vai investigar, Isso. vai atrás. Não pode ter espere medo. acontecer. Não tenha medo. Exatamente. Quando a gente fala do medo, a gente remete ao início no que nós começamos a falar sobre a questão emocional. Uhum. Né? Ter um câncer de mama não significa o fim de uma vida. Não, de jeito nenhum. E mesmo que né, considerando ali que em alguns casos, infelizmente, ainda a gente tem muito diagnóstico já no momento tardio, essa mulher ela vai ser acolhida pelo profissional, né? Mais uma vez eu volto a dizer, assim, a experiência que a gente tem em Alfenas é muito boa, né? Porque a gente tem uma assistência voltada à oncologia de extrema qualidade. Então, a gente percebe que esse acolhimento existe. E quando a gente traz esse acadêmico para essa vivência também, para ele entender, né, que ele precisa receber essa mulher ali de forma tranquila, explicar para ela tudo que vai acontecer, para que ela consiga enfrentar esse momento que não deve, né, ser fácil de forma alguma, mas que é possível, né, ele Não é uma enfrentar. sentença de É. morte. Não, Mesmo não. aquele tardio, Tardio, dá que não pra tem correr. cura, vamos dá para ir pensar. atrás. O programa, né, do Ministério da Saúde, ele trabalha muito essa questão. A gente fazer o diagnóstico. Precoce é o nosso objetivo, porque eu consigo pegar na fase inicial, onde a taxa de cura é elevada. Mas se eu pegar também numa fase tardia, o que eu vou fazer com essa mulher? Então, ela pode ser encaminhada, eu tô falando de mulher porque a gente tá falando de prevenção do câncer de mama, mas em qualquer situação, né, é avaliação para o câncer mesmo, qualquer tipo de câncer. Encaminhar essa pessoa para o cuidado paliativo, né, que seria também, as pessoas às vezes pensam que cuidado paliativo é paciente terminal, né, como assim? Não, a gente vai dar qualidade de vida para aquele tempo que ainda sobra para ele. Então, por exemplo, eu vou reduzir dor no caso do câncer, porque no final né, na área mais avançada, vai ter dor, bastante dor. Então, vai ter uma parte para alívio desse sofrimento, da dor, a abordagem com a família para ajudar a cuidar desse paciente e até na questão da aceitação para quando chegar o momento, né, disso acontecer. Então, isso faz com que a pessoa, ela consiga enfrentar melhor a situação também, né, o período. Professor, e a gente fala do câncer de mama em mulheres, mas o homem também é acometido. Isso. O homem também é acometido e muitos acreditam que não. Existe esse mito, né? Isso que eu ia falar. Aí entramos na parte de mitos e verdades, né? Quais são os mitos e verdades que existem em relação ao câncer de mama? Então, vamos lá. O primeiro deles poderia ser esse, achar que é algo exclusivo da mulher. É claro que é mais da mulher, né? Porque a mama é um órgão feminino, né? Uhum. Então, não adianta. Mas os homens podem ter também, né? Então, é mais raro. A gente pode colocar ali em torno de um caso para cada 833 homens, né? Então, acaba sendo bem mais raro. Só que precisa de ter esse Cuidado, né? cuidado, esse entendimento. Então, percebeu também uma alteração, é mais comum que isso aconteça a partir de 50. Então, percebeu que houve alguma alteração, né? E acaba sendo mais fácil, porque a mama para o homem é mais
próxima à pele ali do E tórax, não é externo né? igual da mulher, Isso. né? Do homem, mas, É. como a senhora disse, mais próximo, né? Acaba ficando mais fácil para ser identificado. Então, é uma condição, né? Um mito aí que a gente pode colocar. Outra coisa que até você colocou lá do ditado popular, né? Mas tem gente que não quer procurar fazer exame porque acha que quem procura acha. Tem isso Não também, é? né? Mas o fato de achar, no Uhum. caso do câncer, que bom que achou, É bom. né? Uhum. Porque se eu acho, quanto mais rápido eu encontrar, é uma condição que, tipo, eu posso prevenir eu desenvolver um câncer? Sim. Eu posso ter hábitos saudáveis, né? Como a gente já falou. Mas isso não quer dizer que vai me garantir que eu não vá apresentar, né? Então, assim, considera-se que 1 a cada 10 mulheres provavelmente vai desenvolver um câncer de mama. Então, é muito alto, né? Essa possibilidade. Então, como é que eu vou colocar isso? Então, é melhor eu manter meus exames regulares, eu procurar sempre fazer esse acompanhamento em casa, mantendo a avaliação da minha mama, para que caso eu tenha, eu encontre numa fase que eu possa tratar e curar. Então, o melhor seria isso, né? Outro mito que a gente pode colocar é que tem mulheres que acham que a mamografia, a gente até falou disso, que dói, né? Como eu já coloquei, é uma dor relativo, né? relativa. E assim, dá para tolerar, porque o objetivo é muito maior do que essa dorzinha rápida que você vai passar, Verdade. né? Então, Uhum. dá para enfrentar. E assim, voltando àquele intervalo, que eu acho que a gente foi para outro assunto e eu acabei não finalizando, o Ministério da Saúde orienta que o exame dessa mulher entre 50 e 69 anos seja feito a cada 2 anos a mamografia, não é anual. Pode fazer anual? Pode. Tem médico que vai seguir a orientação de fazer anual, prefere fazer anual. Tudo bem. Por isso que eu falei que quem vai decidir é o profissional que está acompanhando essa mulher lá. Mas é baseado em referências mesmo, a gente sabe, né, em comprovação científica, que se essa mulher fizer no intervalo a cada 2 anos, a gente ainda pega numa fase inicial. Então, é possível também para aquela que sentiu muita dor, né, muito desconforto, falar para ela, não, mas você vai fazer a cada 2 anos. E intercalado a isso, todo ano, ela vai fazer o exame clínico das mamas, que é feito com o profissional. Entendo. E quais são os outros avanços? Houve avanços desde que se iniciou essa campanha em relação ao diagnóstico, até mesmo ao tratamento? Sim, com relação ao diagnóstico mesmo, há um tempo atrás não se poderia imaginar a possibilidade de um profissional que não fosse médico fazer essa avaliação, né? E hoje a gente tem tanto o médico não especialista na área de mastologia, nem de ginecologia, né? É o que eu falo, se tem esse profissional, beleza, passe com ele é especialista nessa área, mas não sendo, não tem necessidade, porque o protocolo, ele mostra todo o caminho. Pra vocês terem uma ideia, na medicina eu dou aula no 3º período do curso e os alunos já aprendem a fazer esse exame. É 3º período, eles já vão para campo de estágio, eles já estão aptos a avaliar essas mulheres. Curso né? de medicina. De medicina. Na enfermagem, é no 4º período. Tá próximo. Então, Tá muito tá próximo. Então, eles estão ali, né? No comecinho do curso, já tendo já aprendem em laboratório, a gente tem as mamas, né? De manequins, para os alunos aprenderem a tocar e a palpar, e depois eles fazem isso em campo de estágio. Então, todo profissional de saúde, enfermeiro ou médico, ele sai apto a realizar esse exame clínico, para identificar o nódulo. Agora, dentro do protocolo, que é algo também que melhorou bastante, eu não tenho a necessidade do médico fazer a solicitação da mamografia. Se eu identifiquei uma alteração no exame, ou se ela está dentro da idade do rastreamento, eu já posso solicitar para ela, né? O enfermeiro, por exemplo, ele tem essa autoridade de solicitar o exame. E ele sabe fazer a leitura do resultado. Eu também ensino os meus alunos a fazerem a avaliação do resultado. E aí, agora, se é ou não câncer, não é o exame de imagem que vai te dar o diagnóstico. Claro, vai se eu tiver uma classificação, uma classificação que a gente chama de BIRADS, vocês já ouviram, né? Que é uma classificação que a gente tem até número 6. A classificação 6, se eu venho com laudo BIRADS 6, já classifica um câncer confirmado invasivo pelo aspecto da lesão. Mas antes disso, vai depender de uma biópsia. E aí quem faz a biópsia é o médico. Então, assim, na atenção primária, que é aquele comecinho lá na unidade básica, o enfermeiro ou o médico generalista fazem a avaliação, identifica pelo exame clínico o nódulo, a alteração na mama, o que ela me trouxe ou o que eu avaliei, e eu confirmo com o exame de imagem, mamografia, de acordo com a idade ou pela necessidade.
Dali para frente, ela vai para atenção secundária com um médico aí, especialista. Aí ele faz a biópsia. Confirmou, ela vai para o tratamento. E eu queria só completar uma coisa, que na hora dos fatores de risco a gente acabou não comentando, agora eu lembrei, que é o fato da questão endócrina mesmo, né? O estrogênio, ele aumenta o risco. Então, por isso que acaba sendo mais comum nas mulheres, né? Então, assim, mulheres que também menstruaram muito cedo, elas aumentam o risco. Mulheres que fizeram menopausa mais tardiamente, a partir de 55 anos, elas aumentam o risco. Mulheres que não têm filhos, porque elas vão ficar mais sob a ação desse estrogênio ao longo da vida dela, né? A gente produz estrogênio todo mês, né? Então, o uso dos anticoncepcionais ou das reposições hormonais. Então, é por isso que a gente sempre fala, não que seja vilão. A gente precisa o anticoncepcional, mas ele precisa ser prescrito pelo profissional de saúde. Não sei se vocês sabem disso, mas toda vez que eu vou usar hormônio, eu tenho que atender o que a gente chama de critério de elegibilidade, que é, você pode usar hormônio? Tem gente que não pode com estrogênio. Aí como é que você dá estrogênio? Aí eu tenho hormônio só com progesterona. A mesma coisa com a reposição hormonal. Então, não é assim, eu quero repor hormônio, né? Não, você tem que ir no médico, ele vai ver se você precisa, que hormônio que você precisa. Então, assim, quando a gente fala do risco, é a pessoa que usa sem controle, né? Sem orientação profissional. Porque se eu faço uma reposição hormonal com orientação médica, no menor tempo possível, com a menor dose necessária, é devolver qualidade de vida, gente. Com orientação sempre. Responsabilidade. Isso. Léo? Profissional, não amigável, né? De jeito nenhum. Não. Léo? Muito claro, agradecer a professora, né, e conseguir compreender com muito mais lucidez todo o procedimento, desde do precoce ao momento de tratar, né, do diagnóstico ali, de passar pela mão dos profissionais da saúde, que fazem um excelente trabalho. Então, muito obrigado mesmo, ficou muito claro, tenho certeza que todo mundo vai gostar muito, e agradecer ao Marco Antônio, também ao Everton, pelo espaço novamente aqui concedido a mim. Com certeza, estaremos sempre juntos. Isso aí. Marco Antônio. Muito obrigado, Léo, por ter comparecido mais uma vez, meu amigo. Professor, é um assunto muito interessante e sempre deixar o alerta, né? Uhum. Sempre que puder, a mulher procure assistência médica, se previna, né? Isso. Faz toda a diferença, faz toda a diferença. Faz sim. Com Deixar as certeza. redes sociais da TV Alfenas para as pessoas que tiverem dúvidas, né? @TV Alfenas no Instagram, no YouTube, no Facebook também. As pessoas podem mandar suas dúvidas, a gente encaminha para a professora. Everton, mais uma vez, muito obrigado. E o espaço estará sempre aberto para a senhora, professora. Professora, sua mensagem final para este momento. Primeiro, eu gostaria de agradecer, né, vocês pelo convite. Quando eu cheguei aqui, eu estava bem nervosa, né, Everton? Mas como você disse, realmente foi um bate-papo, foi muito bom. É um assunto, assim, que eu já trabalho há muito tempo, então realmente é algo que eu gosto, né? Desde a graduação, eu falo que eu sempre fui para o lado da saúde da mulher, mas como foi colocado e como mensagem final, eu gostaria de deixar essa questão da mulher, ela não ter esse medo mesmo do diagnóstico, entender que quanto mais rápido a gente fizer, isso vai ser muito benéfico para ela, né? O enfrentamento para ela, para esse momento, vai ser mais, não digo mais simples, eu acho que só quem viveu ou vive a experiência, né, que poderia dizer com propriedade. Mas entender, assim, que nós, enquanto profissionais de saúde, né, enfermeiros, médicos, estaremos lá para acolhê-las, né, para poder apoiá-las nessa fase, para que elas consigam enfrentar essa fase da melhor maneira possível. Muito obrigado, professora. E certamente nós, tanto da Rádio Atenas FM, TV Alfenas e Unifenas, estaremos sempre dispostos e abertos para trazer essas informações para a comunidade com o apoio de especialistas como a senhora. Muito obrigado e até um próximo Rádio TV News. Isso, obrigada.